escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia alunos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para mais uma aula da Escola Dominical, meus adolescentes, meus irmãos. Estamos aqui com uma revista nova, iniciada semana passada, iniciada com o professor Marcos, lição número 1, e agora vamos para a lição número 2. Convido vocês a juntos estudarmos mais essa lição. Não sei se você já tem a revista Território Team, A Volta para Casa, tá? É a parte 4 da nossa revista. Nós já estudamos as 3 revistas anteriores e convido a você que ainda não tem a revista que nos informe para que possamos entregá-la a você. Creio que em breve o nosso conselho vai estar se manifestando com relação às aulas presenciais. Daí nós podemos também entregá-las pessoalmente para você. Caso você não tenha a sua revista ainda, mande uma mensagem lá para a secretaria da igreja, pode mandar uma mensagem para qualquer professor, qualquer coordenador, que a gente vai estar providenciando e entregando para você a revista. Convido você a fechar os olhos agora. Vamos juntos fechar os olhos e pedir para que Deus fale ao nosso coração. Ó Pai amado, te agradeço por esse momento, por essa oportunidade de estarmos aqui, aprendendo mais um pouco da Tua Palavra. Fale ao nosso coração, ó Pai, que eu, Ronaldo, seja apenas um instrumento da Tua Palavra, da Tua mensagem, Senhor. Te agradeço por tudo, nos abençoe e fique conosco durante todo esse estudo. Em nome de Jesus em que oramos. Amém. Bom, lição número 2, então. Enxergando melhor a Deus. A aparência da glória do Senhor. A gente já ouviu falar muito da glória de Deus, muito da glória, da grandiosidade, do tamanho da glória de Deus. E a gente vai estar entendendo um pouquinho como que funciona, como que é. Então, juntos a gente vai estar lendo a nossa instrução básica, tá? Que é no livro de Ezequiel. Antes, Ezequiel 3,12. Bendita seja a glória do Senhor, para a gente ter em nossa mente e em nosso coração. Bendita seja a glória do Senhor. Convido você então a abrir a sua Bíblia. Se você não tem a Bíblia, você pode pausar o vídeo e juntos a gente faremos a leitura. Vou projetar aqui também. Recapitulando, Ezequiel, do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 7 do capítulo 2. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte,
e uma grande nuvem com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como a de um bezerro, e a luzia com o brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homens, e aos 4 lados. Assim todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra, e não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos era como a de homem à direita, e os 4 tinham rostos de leão, à esquerda rostos de boi, e também rosto de águia, todos os 4. Assim eram os seus rostos. Suas asas se abriam em cima. Cada ser tinha 2 asas, unidas cada uma à do outro. Outras 2 cobriam o corpo deles. Cada qual andava para a sua frente, para onde o espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria, resplandente por entre os seres, e dele saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança dos relâmpagos. Vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como berilo. Tinham as 4 a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura era como se estivera uma roda dentro da outra. Andando elas, podiam ir em 4 direções, e não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas e metiam medo, e nas 4 rodas as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Andavam os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles, elevando eles também, elas se elevavam. Para onde o espírito queria ir, iam, pois o espírito os impelia, e as rodas se elevavam junto com eles, porque eles haviam o espírito dos seres viventes. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. E elevando-se eles à terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o espírito dos seres viventes estavam nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal, brilhante, que metia medo. Estendido por sua cabeça, por debaixo do firmamento estavam estendidas as suas asas, em direção a de outro. Cada um tinha 2 asas, como que cobria o corpo de outra. Andando eles, ouvi o talatar das suas asas, como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. Ouvi o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Perando eles, baixavam as asas. Veio uma voz de cima do firmamento, que estavam sobre a sua cabeça. Parando eles abaixavam as asas. Por cima do firmamento, sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via com um metal brilhante como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima. E desde os seus lombos daí para baixo, havia como fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto de arco que aparece na nuvem um dia de chuva. Assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caiu o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. A gente leu aqui apenas o capítulo 1. Tá? Vou convidar vocês a lerem os 7 primeiros versículos do capítulo 2, para a gente terminar a nossa instrução básica e juntos iremos estudá-la. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim um espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé. E ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiam contra mim.
Eles e seus pais prevaricaram contra mim, e até precisamente o dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirá, assim diz o Senhor Deus. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Nossa instrução básica ela é dividida em 2 capítulos, 2 textos. O primeiro texto é uma visão que o profeta Ezequiel teve. Antigamente nós sabíamos que Deus falava com os profetas através de visões ou falava diretamente com eles. E eram utilizadas muitas alegorias. Para quê? Para muitos símbolos, para representar a grandiosidade das profecias, das visões. Tá? Então, num primeiro momento, quando a gente lê o texto, parece algo assim absurdo, algo, que se você começa a montar as imagens da forma como elas são, vai parecer algo feio. Não, na verdade elas representam alguma coisa. E a gente vai estar vendo juntos isso daí. Continuando aqui. Na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente passa por alguns momentos difíceis. Hoje, atualmente, nesse cotidiano, a gente vê as enchentes ocorrendo lá na Bahia, ocorrendo em Minas Gerais, no sul do país, do Brasil, altas temperaturas que costumavam ser mais frias, mais amenas, Então são momentos difíceis, como esse, dessa mulher, que deve ter perdido tudo. Ou essa outra enchente, dá para ver a devastação que foi criada. Essa é uma imagem da época do furacão Katrina, também lá nos Estados Unidos, que devastou, deixou milhares de pessoas desabrigadas. Mas além disso, outros momentos difíceis. Em termos de um relacionamento, às vezes pode ser um momento difícil. Você brigou com o seu namorado ou com o seu melhor amigo. Ou mais além, você não passou de ano. São todos momentos difíceis que nós vivemos. E eu pergunto a vocês, por que esses momentos difíceis acontecem? Ou melhor, por que Deus permite que nós passemos por esses momentos difíceis? Problemas, todos nós temos. Todo mundo tem. Sempre vão existir. Às vezes, os nossos problemas nos parecem muito maiores do que nós mesmos. Às vezes os problemas que nós temos, parece que ele é maior do que o que a gente pode suportar. A gente fica abatido, a gente fica desanimado, A gente chega um momento que a gente fica tão aflito que a gente pensa que Deus esqueceu da gente. Você já passou por isso ou conhece alguém que já enfrentou algo parecido? Acho que todos nós passamos por isso, Então a gente, através do texto, a gente vai conhecer um pouco do nosso Deus, E a gente vai ver como que o nosso Deus age, permitindo que esses problemas aconteçam. Enfim, Deus, ele não foi morto,
Aliás, o seu filho foi morto, Jesus Cristo, porém, ele ressuscitou. Está vivo junto ao Pai. Então Deus não está morto. Deus não está dormindo. Tá? Ele sabe do seu problema. Tá? Ele também nem ficou preso nas ruínas lá do templo de Jerusalém. Muito pelo contrário, igual a gente está falando. Ele está em ação e às vezes a gente não consegue enxergá-lo em ação. É o Deus que age. Né? Versículos 13 e 14 do capítulo 1. Vou abrir aqui para vocês. Versículos 13 e 14 do capítulo 1. Então, vamos lá. Os aspectos dos seres viventes eram como carvão em brasa, à semelhança de tochas. O fogo corria, resplendente por entre os seres, e dele saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança dos relâmpagos. Então a gente tem aqui esses versículos 13 e 14. Né? A gente vê, como diz o texto, o fogo corre entre as criaturas e elas se movimentam como relâmpago. Você já viu um relâmpago? Dia de chuva. É rápido o relâmpago. Tudo está em movimento sob o trono do Onipotente. Temos que ter em mente, Deus é soberano. Deus está acima de todos, de tudo. Deus é soberano. Tá? E tudo está se movendo sobre o seu trono de onipotência. Ele está agindo com sua glória e seu poder. Então, os versículos 13 e 14, quando eles falam essa simbologia, essa comparação, né, como um relâmpago, que eles zigue-zagueavam os seres viventes, nada mais quer dizer do que eles se moviam, eles estão em constante movimento. Assim como Deus. Deus não está dormindo, não está parado, ele está agindo. Ele está em ação. No texto é mencionado a exata localização do profeta por 2 vezes. Tá? Por que isso é feito? Primeiro, o local da profecia de Ezequiel, e a ação de Deus na terra dos caldeus. Lembrando que Ezequiel estava falando para o povo escolhido de Deus, o povo de Deus. Porém, o povo de Deus estava em pecado. Né? Porém, Deus estava ali trabalhando, mesmo em meio àquele caos que eles estavam vivendo ali. Deus estava trabalhando. Ele executa todo o seu querer, onde e por meio de quem ele quiser. E ele levantou o profeta Ezequiel. Ele falou com o profeta Ezequiel que o profeta iria falar com o povo dele, iria alertá-los, né? Para ele não temer, que Deus estava com ele, né? Não temer nem que ele tivesse que dormir com escorpiões, nem as palavras, nem as ações do povo. Então ele usa qualquer pessoa, e ele usou o profeta Ezequiel. Deus não reina apenas em Israel, mas sobre todas as nações da terra. Deus é soberano. Deus não é apenas soberano sobre o seu povo escolhido. Muito pelo contrário. Deus é soberano sobre todos nós, sobre todos os seus filhos, sobre todos os seres, sobre toda a terra. Então, é um Deus que age. O mesmo Deus que age também é um Deus que a todos julga.
o Senhor, ele se revela como aquele que traz juízo sobre Israel. Por quê? Porque Israel quebrou a aliança. Israel desobedeceu a Deus. Lembrando que Deus é um Deus onipotente, ele é um Deus justo e ele é um Deus que julga se você desobedece a ele. E naquele momento ele estava querendo levar uma palavra de juízo sobre Israel, que tinha quebrado a aliança. Deus não tolera o mal, muito menos o mal que o seu povo cria. Deus não está de olhos fechados, nem faz vistas grossas diante do pecado e de seus filhos. Muito pelo contrário. O seu pai, a sua mãe, às vezes tende a ter um olhar muito mais a você, filho, do que a outras pessoas, primos, amigos. Então, quando você faz alguma coisa errada, o seu pai não vai fazer vistas grossas para você, nem sua mãe. Tá? Somos filhos. Ele vê e vem para colocar Israel assentado no banco dos réus. Sua vinda é terrível, motivo de pranto e de luto. Essa é uma visão de Deus, um Deus onipotente, um Deus que julga a todos, inclusive nós, filhos dele. Não apenas os pecadores, mas nós, como pecadores também, filhos arrependidos deles também, seremos julgados. Em Ezequiel 10:15, os querubins se elevaram. São estes os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Vocês notaram que quando ele fala dos seres viventes, eles são querubins? O que são querubins? Né? Ou melhor, qual a função dos querubins? Vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis 3, 24 e Êxodo, dois textos, 26, 31, 25, de 18 a 22. Vamos ler juntos esse texto. Vamos lá, Gênesis 3, 24. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. E agora, Êxodo 26, 31. Farás também um véu de estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido. Com querubins o farás de obra de artista. E o último texto, o 25, de 18 a 22. Vamos ler? Fará 2 querubins de ouro batido os farás nas duas extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e outro na extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório fareis os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro delas porá o testemunho, e eu te darei. Ali virei a ti, de cima do propiciatório,
Do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que te ordenar para os filhos de Israel. Né? Bom, qual a função dos querubins? Né? Os querubins, eles são vistos como aplicadores do julgamento divino. Tá? Se a gente pegar o texto lá de Gênesis, Deus tinha acabado de expulsar Adão e Eva do paraíso, certo? E quem que ele colocou lá para guardar o caminho que levava até a árvore do conhecimento? Um querubim. Assim, da mesma forma, o querubim é feito, é representado na Arca da Aliança, no templo, no Santo dos Santos. Né? Então, as pessoas viam os querubins, são anjos de uma alta hierarquia, são vistos como aplicadores do julgamento divino. O Deus que a tudo governa. No texto de Ezequiel, as rodas, dentro das rodas, a posição dos 4 seres, seu movimento como relâmpago para todos os lugares. Isso nos dá a impressão do quê? Do movimento. Né? Para onde apontavam, para onde iria aqueles seres, Deus governa tudo. Né? A carruagem que traz o guerreiro divino que julga transita em qualquer direção. Acima do firmamento, lá em cima, o que tem? O trono, lembrando, Deus é nosso soberano. Tudo está debaixo da sua vontade, do seu querer e do seu controle. Acima dos poderosos da época dos imperadores babilônicos estava o trono do Onipotente. E o seu trono governam os céus e a terra. Então Deus governa tudo e todos. O Deus que tudo vê. Né? Primeiro, não tem como você brincar de esconde-esconde com Deus. Deus tudo vê. Não há esconderijo diante de Deus. Ezequiel 1:10. A forma de seus rostos era como de homem. Imaginem isso. À direita os 4 tinham rosto de leão. À esquerda rosto de boi. E também rosto de águia. Todos os 4. Então, os 4 lados. Primeiro, todos os lugares para onde eles se moviam, tem sempre alguém olhando. Isso representa o Deus que tudo vê. Além dele estar em todos os lugares, dele agir em todos os lugares, nós não conseguimos nos esconder de Deus. Ele tudo vê. Né? E esses símbolos, eles mostram que Deus vê tudo o que acontece e apontam para a sua onisciência. Então a gente já ouviu falar de onipotência, onisciência. Ele enxerga o que ninguém vê. Ele enxerga o seu coração, o meu coração. Isso significa que Deus vê o pecado para poder julgar, bem como o sofrimento para poder restaurar. Lembrando sempre que esse texto do Antigo Testamento, tá? O modo como Deus falava com os profetas, era através de visões, ou falava diretamente com eles, como Deus falou com Moisés, seja através de uma sarça ardente. Né? Hoje, ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, para que através dele a gente possa falar chegar ao Pai. Tá? E através do seu Filho a gente pode
pedir perdão, pedir para restaurar, pedir para nos guiar sempre nos seus caminhos. Lembre-se, Deus tudo vê. Ezequiel anuncia aos exilados que o Senhor tem total conhecimento da situação deles. E qual que era a situação deles? Situação de pecado, de sofrimento. Eles quebraram a aliança. O Senhor está atento para julgar e também para se compadecer. Deus vê tudo, pois está presente em todos os lugares. O Deus que tudo vê. Mas também é o Deus que restaura o seu povo. Em Ezequiel 1:28. Vamos abrir aqui. Ezequiel, vou abrir aqui com vocês. Ezequiel 1:28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Que arco que era esse? O arco-íris, que era o sinal da aliança. E esse sinal da aliança, ele representa um fio de esperança para Israel. Porque Deus é o único que pode restaurar o seu povo. Foi o sinal com a sua criação. É um sinal de compromisso de Deus com a sua promessa de jamais abandonar o povo da aliança. O julgamento divino deve cair sobre os rebeldes. Contudo, por sua fidelidade para com a aliança, ele não vai eliminar ou rejeitar o seu povo para sempre. Ele é um Deus que restaura. E qual é a mensagem que nós temos para os dias de hoje? Após ter a visão da aparência da glória de Deus, Ezequiel caiu com o rosto em terra, igual nós vimos no versículo 28. Ele teve uma visão da onisciência, da onipresença, o Deus que está em todo lugar, o Deus que age. Ele teve uma visão. E ele caiu com o rosto em terra. Isso é um sinal de submissão e adoração. É a reação apropriada. É a reação que Deus espera de nós. Que nós sejamos submissos a Ele e que nós o adoremos. A mensagem do juízo e restauração devem ressoar em nossas vidas. Jesus convidou as 7 igrejas da Ásia para escaparem do juízo e serem restauradas com uma palavra em especial: arrepende-te. A gente vê muita semelhança com o livro de Apocalipse, quando a gente fala dessas simbologias, dessas alegorias que representam toda a grandiosidade de Deus. Porém, o convite foi feito. E Deus nos convida. Arrepende-te do teu pecado. O pecado nos distancia de Deus. Lembra dos momentos difíceis que a gente viu no começo da lição? Enchente. Você sabia que o pecado torna a nossa vida muito pior? Muito pior. Contudo, Deus, o Deus de toda a glória, Ele age, Ele julga, Ele governa, Ele vê.
e Ele nos convida ao arrependimento sincero do nosso pecado. Ele também é o Deus que restaura. Devemos nos prostrar e adorá-lo na beleza da sua santidade, assim como Ezequiel prostrou seu rosto em submissão para adorá-lo em respeito e louvá-lo. Em Jesus encontramos juízo e misericórdia. Devemos nos afastar do pecado. Assim a gente chega ao final da nossa lição, dessa lição. Agradeço a companhia de vocês e juntos a gente pôde ver um pouco da grandiosidade de Deus, aprender um pouco de Deus, da sua glória, da aparência da glória dele, né? E que a gente possa se arrepender, né? Lembrando que Deus age. Arrepende-te. Meus adolescentes, meus irmãos, vocês tenham um ótimo domingo, um domingo abençoado. Nos vemos na próxima semana. Fiquem com Deus. Um forte abraço.